Vamos aprender sobre o controle de ponto. Procurarei abordar de forma rápida todos os módulos, começando pelo funcionário. Para nossa demonstração, criarei 3 funcionários, um para cada tipo de cálculo. Começando do básico, darei um nome para ele, e um número de matrícula, pois pode bater o ponto usando ele. Os demais campos das abas geral e profissional são indiferentes para o registro de ponto. Agora na aba salário, pode especificar o salário e o percentual de hora extra, ou o valor da hora e da hora extra, depende de como ele ganha. E também pode especificar descontos que vão incidir no seu salário, se desejar. Depois na aba Pontos e Cálculos, ajustamos o comportamento do sistema. No primeiro campo pode especificar se ele ganha salário fixo ou ganha por hora. Dependendo da opção que seleciona nesse campo, serão os valores que precisa preencher na aba Salário. E no campo Cálculo, temos 3 opções, que afetam como o sistema calcula as faltas e horas extras. A primeira opção é a normal, por assim dizer, e nela cada segundo, cada minuto que o funcionário trabalha a mais ou a menos é contabilizado, como falta ou hora extra. A segunda opção é a do banco de horas. Nela não existe mais falta ou hora extra, tudo que o funcionário trabalha a mais ou a menos entra num banco de horas, que você pode somar para ele descontar depois, trabalhando a mais ou a menos para compensar. E falando em compensar, temos essa terceira opção. Nela as faltas e horas extras que ocorrem no mesmo dia cancelam umas às outras. Se o funcionário sair 20 minutos antes do horário, isso seria falta, mas se ele também entrou meia hora mais cedo, uma cancela a outra, e ele fica apenas com 10 minutos de hora extra. Na tolerância você pode definir um limite, em minutos, para o funcionário registrar o ponto com falta ou hora extra. Se o horário fica abaixo desse limite, o sistema registra o ponto com o horário do cadastro. Se não, ele registra o horário real que o funcionário está batendo. Ao deixar zerado, a tolerância fica desativada. E o bloqueio funciona da mesma forma, porém ele limita o registro do ponto. Se o funcionário bater ponto acima do limite de bloqueio, o sistema emite um aviso e impede o registro de ponto. No caso do bloqueio, além de definir os limites em minutos, precisa também marcar o campo bloquear ponto, para indicar que ele está ativo. Por fim, na aba horário podemos definir o horário que ele trabalha. Especificamos o dia da semana. E podemos indicar até 4 turnos com hora de início e fim. Neste exemplo, pode notar que ele tem um horário de almoço, das 11h30 até às 13 horas. Mas vamos supor que ele não possa registrar o ponto nesse horário. Por exemplo, ele trabalha fora do estabelecimento. Você poderia então indicar um turno só, das 9 às 18 horas, e ali embaixo no campo abater horas, definir quantas horas de almoço ele teve, que neste caso seria 1h30. Aí ele deve bater ponto somente às 9 horas ao entrar, e depois às 18 ao sair. Mas para nossa simulação, vou deixar como estava. Também temos opção para bater no horário noturno, se houver, e também para definir um percentual de hora extra específico para este dia. O valor das horas úteis é calculado ao salvar o cadastro, o que farei agora, para criar os horários dos demais dias da semana. No meu exemplo, definirei que ele trabalha de segunda a sexta, das 9 às 11h30, e das 13 às 18 horas. Caso ele vire o dia trabalhando, ou seja, trabalhe à noite, deve criar horários nos 2 dias, com saídas 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do primeiro dia, e entradas 0 horas do segundo dia. Isso porque como o ponto é por dia, o sistema registra 2 pontos para acomodar o horário trabalhado nesses casos. Bom, eu criei um cadastro com horário, mas com certeza não é tão interessante fazer tudo isso manualmente, se você tiver dezenas de funcionários para cadastrar. É para agilizar isso que temos esse botão Turnos.
Aqui eu posso criar esses turnos, dando um nome, o dia da semana, e os horários. Crie listas com o mesmo nome para agrupar os horários. No meu exemplo, vou criar apenas um, chamado turno padrão. Pronto, criei o turno padrão, agora vamos usar ele. Voltando aqui nos funcionários, vou criar um novo cadastro, dessa vez ele vai trabalhar sob o regime de banco de horas. Esses nomes criativos que estou usando são apenas para ajudar na demonstração, para identificarmos mais facilmente qual funcionário está em cada regime. Este daqui vai receber por hora. Neste funcionário, não vou criar manualmente os horários, vamos usar aquele turno. Para isso, clico nesse botão horário, e seleciono o turno padrão que criei antes. Pronto, ele está com o horário registrado. Vamos cadastrar mais um funcionário, para usar aquele regime de compensação. E vou importar o horário dele do turno também. Aqui em cima temos uma função caixa, ela serve para lançar valores extras a débito ou crédito manualmente. Estes valores aparecerão em extratos e recibos do funcionário. Terminando a parte dos funcionários, vamos dar sequência vendo os feriados. O sistema já computa feriados nacionais brasileiros automaticamente. Este módulo serve para registro de feriados locais. Por exemplo, um aniversário de cidade, um feriado estadual, ou mesmo algo específico da empresa. Você vai informar a data, e no campo tipo vai especificar se todos os anos essa data é feriado, ou se é um feriado que só vai existir nessa data, nesse ano. O campo ativo permite informar se ele está vigorando ou não, e o campo feriado útil permite indicar se esta data deve ser considerada no cálculo de horas úteis. Isso afetará o cálculo do valor da hora, se o funcionário ganha salário fixo, por exemplo. Antes de irmos em pontos e cálculos, vamos demonstrar como é feito o registro manual, em registrar ponto. Para bater o ponto, use a matrícula do funcionário. Informe a matrícula e tecle Enter. Dá para usar um crachá com leitor de código de barras, aí ele bate o ponto sem pressionar nenhuma tecla. Ao fazer o registro, você verá na parte inferior as entradas e saídas do funcionário registradas no dia. O sistema identifica automaticamente se é entrada ou saída, baseado nos registros feitos. Estes registros ficam armazenados em pontos e cálculos. Aqui temos aqueles pontos que acabamos de registrar. E também podemos registrar manualmente. Em cada ponto temos o funcionário, a data, os turnos que ele trabalhou, e em caso de falta você pode descrever a justificativa falta, pois nos casos de falta justificada precisa gerar um ponto, como se ele tivesse trabalhado. Vou remover estes pontos, para fazer o registro como se ele houvesse trabalhado normalmente esse mês. Para isso vou usar essa função gerar. Geralmente você usa ela em caso de falta justificada por um longo período, ou por motivo de férias. Pode especificar o funcionário, o período para o qual quer gerar os pontos, e a justificativa da falta se houver. O sistema vai considerar o horário no cadastro do funcionário, e os feriados nacionais. Porém ele não considera feriados locais, e não funciona corretamente nos casos onde o funcionário vira o dia trabalhando. Após gerar verá os pontos criados na tela. Vou gerar os pontos do mesmo período para os outros dois funcionários, para prosseguirmos com a demonstração. Pronto, tenho os horários dos três registrados no mesmo período, como se tivessem trabalhado normalmente.
E você verá que o sistema pulou os dias 7 de abril, que foi a Sexta-feira Santa nesse ano, e 21 de abril, que foi Tiradentes, ambos feriados nacionais. Bom, temos os horários registrados, e como foram gerados automaticamente eles estão pontuais, até demais. Sabemos que no dia a dia não será bem assim. Então, para demonstrarmos melhor a realidade, vamos pegar o dia 3 de abril como referência. Vou simular a seguinte situação. Os funcionários entraram 10 minutos antes pela manhã. Ou seja, em vez de 9 horas, entraram às 8h50. E no almoço, saíram 5 minutos antes, em vez de 11h30, saíram 11h25. Na prática, eles tiveram 10 minutos de hora extra na entrada, e 5 minutos de falta na saída. Porém, vamos lembrar que cada um deles trabalha num regime diferente de cálculo. Vamos ver como fica isso. Primeiro, o João normal. Aqui na aba Cálculos, temos o cálculo dos horários e salário. Os valores são apresentados de forma decimal. Ou seja, ele tem 7,5 horas úteis de horário, então o valor aparece como 7,5. Veja que em horas trabalhadas ele tem 7,583. Isso porque ele trabalhou 10 minutos a mais pela manhã, mas no almoço saiu 5 minutos mais cedo. No fim ele teve 5 minutos a mais de trabalho. Este campo considera o total que trabalhou em si, independente se foi falta ou extra. Para entender o número, vamos dividir 5 minutos por 60 minutos, ou seja, 5 minutos de 1 hora. Veja que o valor bate perfeitamente com a diferença a mais que está no campo, com relação ao total de horas úteis. A seguir temos o campo horas normais. Nele está o valor que ele trabalhou dentro do horário que deveria. Ou seja, não entra a hora extra, pois ela está fora do horário, mas a falta entra neste campo, pois ela reduz o quanto ele trabalhou dentro do horário normal. Ele faltou 5 minutos, e agora há pouco já calculamos quanto 5 minutos representa, então só preciso tirar 7,5 horas úteis dele, e temos o valor de horas normais, 7,4166. E você verá no campo falta, o valor 0,0833 preenchido, que é aqueles 5 minutos de falta, e bate com os cálculos que fizemos. Depois vemos o campo horas extras, que está com 0,1666. Ele teve 10 minutos de horas extras, o dobro do que teve de faltas, então fica fácil visualizar se compararmos com o que seria o dobro do valor do campo falta. Mas podemos calcular, dividindo 10 minutos por 60 minutos, como fizemos antes. Se pegarmos 7,5 horas úteis, tirarmos 0,0833 da falta, e somarmos 0,1666 da hora extra, o valor também vai bater com o campo horas trabalhadas. E mais abaixo, temos o salário normal, de R$ 137,35, e o salário de horas extras, de R$ 4,63. O sistema chega a estes valores dividindo o salário base dele pelo número de horas úteis do mês inteiro. Considerando apenas segunda a sexta e desconsiderando os feriados do dia 7 e do dia 21, abril de 2023 teve 18 dias úteis. Ele trabalha 7,5 horas por dia, isso dá 135 horas úteis no mês. O salário dele é R$ 2.500, que dividido por 135 dá aproximadamente R$ 18,52 por hora. Aí basta multiplicar este valor pelas horas normais e pelas horas extras para achar os dois valores, mas não esquecendo o percentual adicional de hora extra. Agora, naquela Maria compensação, vamos ter uma pequena diferença, apesar dela ter trabalhado no mesmo horário. Os números de horas úteis e trabalhadas são os mesmos. Mas em horas normais o valor está 7,5, sem considerar aquela falta. E aliás você não verá falta, só verá 0,0833 na hora extra, que é 5 minutos, como vimos nos cálculos anteriores. Isso aconteceu porque ela trabalha com compensação,
o sistema tirou 5 minutos de falta dos 10 minutos de hora extra, e sobrou 5 minutos de hora extra, que é o único valor que ele passa a considerar. Haverá, é claro, uma pequena diferença no valor de salário, já que o número de horas normais e de horas extras mudou. Como tem menos horas extras e mais horas normais, o salário foi um pouco mais baixo, já que a hora extra tem adicional. Agora, se pegarmos o Pedro, a coisa é ainda mais diferente, porque ele trabalha com banco de horas. No caso dele, horas normais será sempre igual a horas úteis, e faltas e extras ficarão sempre zerados, pois toda a diferença vai cair no banco de horas. Ou seja, é como se ele não faltasse. O salário está bem diferente porque, vamos lembrar, definimos que ele ganha R$ 20 por hora, que dá mais do que o valor da hora dos outros dois. Se você mexer em alguma informação no cadastro do funcionário, isso não afeta os pontos previamente registrados. Mas usando esse botão Recalcular, você consegue fazer isso, instruir ao sistema para pegar estes pontos que estão na tela e recalcular eles, se precisar. Quando o funcionário falta o dia todo sem justificativa, não há nenhum ponto registrado, mas o sistema contabiliza isso internamente toda vez que é aberto. Você pode forçar ele a contabilizar de novo um certo período, usando este botão Faltas. Aí você especifica o período que quer. Normalmente, quando abre o sistema, ele contabiliza os últimos 30 dias a partir de ontem. E para completarmos, aqui em Imprime temos os relatórios, começando pelo registro de horários. O de horas trabalhadas. Aliás, confirmamos aqui que o mês tem 135 horas úteis, baseado no horário daqueles funcionários, olhando o total aqui embaixo. E vemos também os detalhes de horas normais, faltas, extras e banco de horas de cada um. Temos o cálculo de salário, que inclui um resumo dos horários junto com o salário calculado. O extrato de pagamentos. Esse também inclui lançamentos daquele módulo caixa, que tem lá no controle de funcionários, caso tenha algo lançado lá. Veja que fiz uma pesquisa que traz vários funcionários, e os relatórios agrupam os lançamentos deles, para que saiam um em cada folha. Só este recibo de pagamento, que por ser pequeno, mostra 2 funcionários por página. Ele tem todos os detalhes, dos horários e valores calculados. Com o controle de ponto encerrado, vamos ao último módulo, o banco de horas. É aqui que ficam armazenados todos os horários a mais ou a menos, dos funcionários que trabalham com banco de horas. Neste exemplo, está aparecendo um monte de faltas porque não há ponto registrado no mês passado, então ele foi incluído como falta. Mas posso filtrar só os lançamentos a partir desse mês, e assim vou ver só aquele do dia 3, do funcionário Pedro. Da mesma forma que no ponto, aqui o valor aparece de forma decimal, ou seja, aqueles 5 minutos que sobraram do dia 3 entraram aqui com o valor 0,0833. Caso precise, pode adicionar ou alterar valores manualmente. E para finalizar este vídeo, vamos ver algumas configurações em ajustes globais. Pesquise por ponto e verá algumas opções. Esta primeira faz o sistema alertar quando o funcionário esquecer de bater o ponto. Por padrão, ela começa a alertar após 10 horas do ponto esquecido, mas você pode mudar o intervalo. Esta segunda instrui quantas casas decimais deve exibir nos horários calculados em relatórios. Essa faz o sistema usar os feriados nacionais. Caso desmarque, ele só vai considerar os feriados que registrou manualmente. Essa define o horário da madrugada onde acaba o horário noturno, o período onde o funcionário ganha um valor extra. Já esse ajuste é quando começa o horário noturno.
E esse é o percentual que os funcionários ganham a mais no horário noturno. Vale para todos os funcionários que trabalham nesse horário. Esse é um ajuste específico para o uso do módulo ponto rápido. Vou explicar ele em outro vídeo. E por fim, esse indica se o sistema permite ou não os funcionários virarem dia. Sem ele o funcionário não pode bater fechamento de ponto aberto no dia anterior. E é isso. Esse foi um vídeo mais longo que o habitual, porque no controle de ponto é melhor explicar tudo de uma vez, já que uma coisa interfere muito na outra.